gente, graças a Deus, mais um dia estamos reunidos na nossa sala, né? Hoje é o dia 9, ou o 9º dia, né, do nosso plano de leitura de 365 dias. Nós vamos seguir com o nosso plano. Deixa aí de onde você nos acompanha o seu nome. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui nos comentários, de onde tem gente nos acompanhando. Deixa eu pegar alguns aqui. João Pessoa, Paraíba. Jamile Lucena. Um abraço, Jamile, para você e para toda a sua família, tá bom? Deixa eu ver aqui. Santa Catarina, Joinville. José Damião da Silva. Deus abençoe, José e toda a sua família. Deixa eu ver aqui alguém mais. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Carlos Dornelles. Deus abençoe, tá? Todo o povo aí do Rio Grande do Sul. Bom, vai deixando. Olha, hoje nós vamos iniciar a leitura de um novo livro. E estamos combinados o seguinte. Sempre que formos iniciar uma leitura, é um livro novo que nós vamos começar a ler, então antes eu vou te dar a visão panorâmica daquele livro. O que é a visão panorâmica? A visão já de ponta a ponta. O que aquele livro vai dizer, qual é o seu autor, qual o tipo de texto que nós vamos encontrar, em que tempo ele foi escrito, qual a intenção do autor em escrevê-lo, quem é a audiência daquele autor. Isso tudo é muito importante para que possamos seguir os princípios adotados para a interpretação bíblica. Lembra que eu falei no primeiro dia, que na verdade foi uma aula sobre hermenêutica, no primeiro e no segundo dia, eu disse o seguinte, que esse princípio, esse exercício, a hermenêutica da palavra, a forma que nós vamos adotar para interpretar, seria como uma estrada que nos leva a um lugar. Eu dei o exemplo das marginais em São Paulo, das vias principais aí onde você mora. Você quer sair de um lugar para o outro, existe uma via principal, tem um caminho que você não pode se desviar para que você chegue lá. Então, a hermenêutica é o caminho que nós escolhemos, a gente vai seguindo ele para não errar, tá bom? Estou falando isso porque eu sei que sempre está chegando pessoas novas no nosso clube, talvez você esteja assistindo pela primeira vez. É importante que você venha aqui no meu canal, vai lá na playlist e assista o primeiro e o segundo dia. É muito importante. É a abertura do ano da nossa leitura, tá? Então, sempre que iniciarmos um novo livro, eu vou dar para vocês a visão panorâmica daquele livro e é o que nós vamos fazer hoje. E agora? Vamos orar primeiro. Pai, rendemos graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos nessa sala para lermos a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor a graça, pedimos ao Senhor discernimento, pedimos ao Senhor que o Espírito nos revele o que nós estamos lendo e interpretando. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então já vamos deixar aberta a Bíblia no livro de Mateus. Abre aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos primeiro à visão panorâmica desse livro. Depois a gente vai iniciar a leitura. Veja bem, hoje é um dia excelente para você ser um compartilhador da palavra de Deus. Seja um compartilhador da palavra. Como que você pode fazer? É só você clicar aí. Aí abaixo tem onde você dá o joinha, né? Dá o like. E do ladinho tem compartilhar. Alguns celulares é preciso fechar o chat, né? Esse chat ao vivo aí, onde você coloca as mensagens, tem um xizinho aí. Aí você fecha o chat, que aí vai aparecer essas funções. Dá o joinha. Clique em compartilhar. E aí você copia o link aí que vai gerar e cola e manda lá no WhatsApp para um amigo ou dois, no grupo que você tem. Enfim, compartilhe.
seja um compartilhador da palavra. Se você quiser, faça isso agora. Vou segurar aqui uns 30 segundos para que vocês possam fazer isso. Clique em compartilhar e manda. Talvez você pode compartilhar na sua própria página do Facebook. Quando você clica em compartilhar, quer ver? Eu vou clicar aqui, aí aparece a opção copiar link, mandar no Facebook, mandar por e-mail, enfim. Copia o link, cola lá no WhatsApp, manda, ou você coloca direto aí na sua página, seu perfil aí do Facebook. Tá bom? Então vamos lá, compartilhe a palavra. Graças a Deus. E quem está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Você está entrando em um clube de leitura da Bíblia. É um plano gratuito, onde nós estaremos lendo a Bíblia todos os dias. De 1 a 5 capítulos no máximo, não mais do que 5. Porque o nosso plano segue aí com uma leitura de 40 a 1 hora, 60 minutos diariamente. Então, não dá para ler mais do que 5, senão passa muito do horário, enfim. Conforme aí o plano, nós vamos ler de 3 a 5 capítulos por dia. E não apenas ler, nós vamos ler e interpretar, o que nós estamos lendo. Vou aqui dando alguns comentários, algumas explicações, a interpretação do texto, e seria muito importante você que está chegando agora também. Depois, fique aqui, assista, mas depois vai no canal, no meu canal, Pastor Anderson Guerra, e procure a playlist. Ali você vai ter a introdução. Aí você assista o dia 1º e o dia 2º, que são 2 dias de introdução desse plano, tá bom? Temos também a oportunidade para você estar em um grupo. É um grupo fechado do WhatsApp. Nesse grupo, só o administrador manda mensagem. Não é um grupo onde fica chegando mensagens com vídeos que pode carregar muito a memória do seu celular, enfim. Como que você faz para entrar nesse grupo? Abaixo desse vídeo tem uma descrição. Clica aí, nas opções. Acho que você vai ter que clicar em mais. Tem o título, e aí vai ter um link. Entre para o grupo do WhatsApp. Clica nesse link e você entra para o grupo do WhatsApp. Tanto quem está acompanhando ao vivo, como quem está acompanhando em outro horário, você tem essas opções. Tá bom? Vamos seguir então com a nossa introdução. Bom, nós vamos ler hoje, vamos começar hoje a leitura do livro de Mateus. Na verdade, nós já começamos o plano e iniciamos pelo livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Apesar do Evangelho de Marcos não ser o primeiro dos evangelhos no Canon são os 66 livros, né, que foram escolhidos como aprovados pela igreja, vamos dizer assim. Qualquer dia desses eu falo para vocês mais sobre isso, sobre o Canon e outros livros paralelos que existem. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Acredita-se que, apesar de Mateus estar aqui como o primeiro na Bíblia que nós conhecemos, acredita-se, muitos estudiosos apontam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E que Mateus e Lucas, a partir dos esboços de Marcos, do livro de Marcos, eles também escreveram o livro deles na mesma estrutura que João Marcos, como nós já explicamos, né, escreveu, dando ali os acréscimos deles por eles terem sido testemunhas oculares, né, discípulos realmente de Cristo. João Marcos não foi discípulo, mas andou com dois, com um, né, Pedro, testemunha ocular de Cristo, e Paulo, que é o nascido fora de época, mas também teve uma experiência pessoal com Cristo. Porém, Mateus ele foi um discípulo, uma testemunha ocular, e você vai perceber que ele traz alguns acréscimos, tá? No Evangelho. Talvez alguns perguntem assim, o que é Evangelho? O que é Evangelho? Por que os 4 Evangelhos? São 4 livros, por que os 4 são chamados de Evangelho? Veja bem, a palavra Evangelho ela vem do grego. Vai estar no material, né, no PDF que eu envio para vocês. Você pode depois ler lá. A palavra
evangelho vem do grego euangelion, que significa boas novas. Evangelho também é uma biografia, não uma biografia como nós conhecemos hoje em dia, né? Uma biografia moderna, tem muitas biografias aí de muitos nomes, muitos atores, artistas. O Evangelho é uma biografia no sentido de uma biografia teológica, tá? Ele anuncia as boas novas, as boas notícias acerca de Jesus Cristo a partir de uma narrativa de fatos escolhidos da vida e do ensino de Jesus. A vida de Jesus, o ensino de Jesus entra como uma biografia, só que uma biografia teológica, tá? Os evangelhos, eles são para o Novo Testamento como Gênesis é para o Velho Testamento e toda a Bíblia, na verdade. Gênesis é ali o início, o princípio de toda a Bíblia, o Evangelho é o início, é o princípio de todo o Novo Testamento. Uma coisa que nós vamos perceber, se você ficar bem atento, se você é alguém muito interessado realmente nas escrituras e na interpretação dos textos, você vai perceber algumas semelhanças, porém também algumas diferenças ao lermos os evangelhos. Por exemplo, nós lemos Marcos, agora nós vamos ler Mateus, depois Lucas, João, e assim a gente vai seguindo aí o nosso plano. Aí você vai perceber o seguinte: peraí, isso aí realmente estava em Marcos, é bem semelhante. Talvez você vai perceber o seguinte: peraí, isso aí está um pouco diferente da forma que Marcos falou. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Se você quiser pegar aí a sua Bíblia, deixa eu abrir a minha aqui. Por exemplo, vamos falar sobre João Batista. Em Mateus capítulo 3. Naqueles dias veio João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor. Veja, repare, voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinha a Jerusalém, a toda a Judéia e a toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode dessas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja a joeira está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Essa foi a forma que Mateus falou sobre João Batista. Agora vamos ver como falou Lucas. Vamos ver. Lucas, capítulo 3 também, versículo 1. Ora,
no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo o tetrarca da Galiléia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Ceifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. Veja os acréscimos que Lucas colocou. Colocou aqui toda uma hierarquia até falar de João. Versículo 3. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça todos... Voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Ponto. Aqui ele já vai... Todo vale se encherá e todo monte e colina serão reduzidos, o que é tudo. Aí ele já vai falando outras coisas. Então, quando ele fala de João, ele traz esses acréscimos. Agora vamos lá em Marcos. Marcos, capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Aí ele sai falando algumas coisas mais. Então, você percebe que os três estão falando sobre a mesma coisa, porém existe uma certa semelhança, mas também existe uma diferença. Isso vai acontecer aí em várias passagens, você vai perceber isso. Como explicar essas diferenças? Por que existem essas diferenças se a Bíblia, né, é uma só e tal? Por que existem essas diferenças? Possa ser que alguém venha ali perguntar isso também. Essas diferenças, ou seja, semelhanças e diferenças, é algo natural, porque esses fatos, eles são originados da mesma pessoa, estão falando da mesma pessoa. Então, esses fatos, eles são originados na mesma pessoa, é a história da mesma pessoa, o que aquela pessoa fez. Porém, são contados por testemunhas diferentes. Então, é natural que isso aconteça. Então, essas testemunhas, elas usam o material que elas têm, colhidos, né, as informações que elas têm, as suas memórias, inspiradas, né, e reveladas pelo Espírito Santo, lembradas pelo Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo lembraria eles de tudo que eles tinham vivido, porém são pessoas diferentes. Então, é natural existir semelhanças, porque estão falando da mesma pessoa, mas também é natural existir diferenças. Por quê? Devido à audiência que aquele material estava sendo escrito. Para qual audiência? Para qual propósito? E às vezes a audiência era distinta. Hoje nós vamos ver, por exemplo, que a audiência de Mateus era o povo judeu. Quando nós estivermos lendo lá o livro de Lucas, eu vou entregar para você, na visão panorâmica do livro de Lucas, que o objetivo de Lucas eram os gentios. Então, cada um tinha uma audiência, cada um escreveu em uma época e para um povo, com um propósito, com uma intenção. Então, possa ser que tenha aí essa diferença. É o que nós falamos nas primeiras aulas lá sobre a interpretação bíblica, né? Nós precisamos saber para qual audiência aquele livro foi escrito, com qual intenção, para que a gente possa ter uma boa interpretação, tá? Vamos falar agora sobre o gênero
desse livro. Só tomar uma água aqui. Podem comentar, fique à vontade, tá? Eu só não vou ficar lendo os comentários agora para não desfocar, que é muito importante esse panorâmico aqui, mas depois eu leio os comentários de vocês, tá bom? Você sabe que todo livro ele tem uma classificação, né? Tem um gênero. Se você chegar em uma livraria, você olha lá nas prateleiras, normalmente tem uma plaquinha em cima, drama. Então todos aqueles livros ali estão classificados em histórias dramáticas. Você pergunta para um funcionário, eu queria ler um livro de romance. Ele vai te levar a uma prateleira e falar, todos esses aqui são sobre um romance. Então, o livro de Mateus, ele possui a sua escrita reconhecida como um gênero literário. O que é um gênero literário? Gênero literário é um conjunto de características. Ou seja, um conjunto agrupado, várias categorias. Poesia, novela, romance, prosa, narrativa, biblicamente falando agora, parábolas, enfim. Quando se fala sobre um gênero literário, então é porque está agrupado ali várias categorias, tá? Então, Mateus, ele é literário. Nós temos na Bíblia livros históricos, nós temos na Bíblia livros com o gênero de poesia apenas. A gente vai chegar nesses livros também, tá? Quem era Mateus? Desculpe, hoje estou com a voz um pouco cansada. Mas vamos em frente. Quem era Mateus? Mateus também, ele era chamado de Levi. Nós inclusive lemos sobre Levi no livro de Marcos, tá? Quem era Levi? Levi, ele era um coletor de impostos. Ele trabalhava como coletor de impostos e ele foi chamado, né? Ele recebeu um chamado para largar aquela função e passar a seguir Jesus. Diante daquele chamado, ele aceitou ser um discípulo de Jesus. Foi ele também que deu aquele banquete e convidou Jesus e outros publicanos para estarem naquele banquete. Esse banquete, inclusive, que deixou os fariseus enfurecidos. Lembram? Nós já lemos juntos. Porque falaram, olha, como que esse aí, dizendo que é o Filho de Deus, está ali no meio de publicanos? Publicanos tinham uma fama muito ruim, né? Eles tinham fama de ladrões. Os publicanos, cobradores de impostos, muitos deles tinham essa fama aí ruim. Bom, qual é a audiência? E qual o propósito, qual finalidade que Mateus escreveu esse livro? Para qual audiência e com qual propósito? Estudos apontam que Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus cristãos e judeus em geral, judeus que tinham se convertido ao cristianismo e judeus que ainda não tinham se convertido. Por que estudos apontam isso? Por que ao lermos o livro de Mateus nós chegamos à conclusão que a intenção dele, a audiência dele eram os judeus? Pela ênfase que ele dá no cumprimento das Escrituras, pela seleção de fatos e pontos em destaque. Lembre-se, os livros eles são escritos a partir de uma seleção de fatos da vida de Jesus. Então, Marcos selecionou alguns fatos, Mateus, Lucas também selecionou alguns fatos. Então, pela ênfase dos fatos aqui de Mateus, nós percebemos que a intenção dele era realmente falar para os judeus. Uma das maiores ênfases vai estar logo no começo. Você vai ver que ele inicia o evangelho dele, o evangelho de Jesus, na verdade, né, escrito por ele, falando sobre a genealogia de Jesus. Mateus ele vai dar uma ênfase à genealogia de Jesus, demonstrando assim que Jesus ele era o filho de Abraão, filho de Davi, e que ele era o prometido para abençoar o mundo e tal, enfim, isso era muito importante para os judeus. Os judeus estavam atentos à genealogia. Genealogias são muito importantes para esse povo. Você vai ver quando nós estivermos lá no Velho Testamento, que a genealogia ela vem sendo mantida. Tem leituras lá que confesso que é até cansativa,
Tem leituras lá de 5, 6 capítulos só falando sobre genealogia. Fulano, filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, que é filho de tal, tal e tal, tal. Vai falando de genealogia, genealogia. Os judeus faziam questão de manter a genealogia. Afinal de contas, havia uma promessa. A partir de Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Aí eles vão seguindo ali a linhagem. Certinho. Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, e assim vai sucessivamente. Para saber realmente quem eram os que tinham direito à promessa. Muitas vezes, você vai ver em leituras aqui também, teve uma vez que foi feito um levantamento de censo após uma guerra, e aí, após a guerra, juntaram ali povos. Aí foi vendo lá o nome das pessoas, aí tinha vezes que encontravam alguns ali e falavam, você está aqui no nosso meio, mas olhando aqui para a sua descendência, você não faz parte do povo judeu, não. Alguns eles permitiam que ficavam, enfim, tem todo um fato histórico aí. Então a gente vê que Mateus ele dá uma ênfase para isso, porque era importante para os judeus saber sobre genealogias. E os judeus, eles questionavam se Jesus realmente era o Messias ou não. Então, os judeus convertidos, eles precisavam dessa resposta, porque eles seriam questionados sobre a messianidade de Jesus. Muitos dos que não eram convertidos duvidavam. Então, Mateus ele traz aqui uma prova na genealogia de que Jesus ele se encaixava perfeitamente com os requisitos já ditos nas profecias, no Velho Testamento, quanto à genealogia, de quem seria o Messias. Então ele prova aqui que a profecia apontava realmente para Cristo como sendo o Messias, o enviado, o ungido, como diz também em outras profecias. Eu vou até citar algumas delas para vocês daqui a pouco. A gente vê também que Mateus ele traz o ensino de Jesus apresentando de maneira didática, e ele destaca aqui 5 sermões, 5 principais discursos. Ele pega 5 discursos de Jesus e ele coloca ali no livro, você vai ver um discurso depois do outro. Um discurso muito conhecido é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha serve como uma cartilha para todo cristão. É um discurso que educa os cristãos, como que eles devem viver. O Evangelho de Mateus, ele destaca também que o ensino de Cristo é tanto para judeus como para gentios, e que judeus e gentios podiam sim conviver. Isso vai ser provado no Evangelho de Mateus, tá? Então, Mateus ele narra o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o princípio da comunidade de fé em Jesus Cristo, né? As pessoas se reuniam também naquele tempo. Ele vai mostrar como que isso funcionava. Ele mostra que Messias, ele é sim o Cristo, ele é sim o Messias enviado a Israel e o Filho de Deus. Você vai ver que ele estrutura aqui o Evangelho em cima da movimentação geográfica de Jesus. Ele começa por Galileia e vai falando todos os lugares que Jesus foi passando até chegar em Jerusalém, onde ali acontece aquele confronto final, a morte de Jesus. Talvez eu falei aqui um pouco rápido por causa do tempo, mas tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu tenho um resumo que eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp, para que você releia, para que você pegue para estudar, para que você tenha como referência. Por isso é importante você estar nos grupos, tá? Do WhatsApp. Bom, para finalizar aqui, eu destaquei 5 orientações de como nós devemos ler o livro de Mateus. Como devemos ler o livro de Mateus? Ao olhar para o livro de Mateus, como nós devemos ler? Primeiro, nós devemos estar conscientes de que estamos de um livro escrito por um homem. Porém, um homem inspirado e revelado pelo Espírito Santo. Você tem que ter essa consciência. Segundo, saber que os fatos narrados são históricos
e confiáveis. Então, existe uma narração de fatos históricos, porém confiáveis. Então, existe uma intenção do autor ao narrar esses fatos. A gente tem que estar consciente disso, para a gente descobrir qual era a intenção dele ao narrar esses fatos. E nós podemos confiar nessas histórias, porque Mateus ele foi uma testemunha ocular de Cristo. Ele foi um discípulo mesmo de Cristo. Ele caminhou com Cristo. E Cristo disse, você vai ver isso relatado nos evangelhos, Cristo disse o seguinte, que o Espírito Santo lembraria aos seus discípulos de todas as palavras que Jesus disse para eles. Então, depois da morte de Cristo, após mais ou menos a partir de 50 a 60 anos, que começaram a escrever os relatos, os fatos, a vida de Jesus, a partir das memórias deles e reveladas, é claro, lembradas pelo próprio Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo permitia, lembrava e queria que fosse escrito é exatamente o que nós temos aqui. Então, é a revelação do Espírito Santo para nós. Já tem aqui, a revelação já está aqui. Nós não precisamos ler o que está escrito aqui, querendo buscar uma nova revelação. É o que está aqui, já está revelado. Terceiro, nós precisamos ler o livro de Mateus examinando também os demais, fazendo comparações para que a gente chegue a uma interpretação correta. Quarto, nós devemos estar atentos, muito atentos para a intenção dele ao escrever esse livro. E quinto, nós temos que estar em oração. Sempre em oração. Sempre que iniciarmos uma leitura, precisamos estar em oração, em espírito de oração. Se você está distraído com outras coisas, eu quero te dizer que o seu entendimento não será completo. Você pode, nesse momento, até estar dirigindo por causa da hora e tal, mas eu te aconselho a, depois, em outro horário do dia, você rever esse escrito em espírito de oração, concentrado e pedindo a Deus discernimento. Tá certo? Então, vamos para a leitura. A Francisco colocou aqui, ó, eu quero o estudo do Pai Nosso. Olha só, gente, me desculpe, eu não enviei ainda. Por quê? Eu fui ver aqui no meu canal e tem muitos capítulos, posso dizer assim, que ainda estão inteiros. É uma pregação de um culto ministrado por mim. Então, para ficar mais fácil para vocês, eu estou cortando tanto o início do culto, onde nós temos toda a liturgia de orações, oração pela família, oração pela vida econômica, oração pedindo a Deus a graça da cura, e o final também. Então, eu estou deixando só a pregação, que aí vai ficar ali coisa de mais ou menos 45 a 60 minutos cada dia. Assim você ganha tempo, tá? Então, eu tô cortando lá e aí eu vou mandar para vocês o link no PDF de hoje, tá? Eu vou me esforçar, se Deus quiser, eu vou me esforçar para conseguir fazer isso ainda hoje. Aí, no próprio PDF vai ter um link, você vai ver que lá embaixo do material que você recebe no WhatsApp, vai ter um link que você clica nele, vai estar escrito lá, clique aqui nesse link para ser redirecionado para playlist sobre a oração do Pai Nosso, vai estar em azul. Só você clicar, abre o PDF, clica e já vai redirecionar para o local onde vai estar essas pregações expositivas sobre o Pai Nosso. São 6 ou 7, se não me engano. Tá bom? Você que tem interesse, é só você clicar nesse link aí. Se você não conseguir clicar no link, aí você me manda uma mensagem no WhatsApp. Todos que me mandaram uma mensagem no WhatsApp, eu vou te responder. Eu vi a sua mensagem. Eu não respondi ainda porque não está pronto o material. Tá bom? Mas fique tranquilos que eu vou fazer isso. Bom, vamos para o capítulo 1, então, de Mateus. Imagina, Joana, não há do que agradecer, não. Meu compromisso, além de ser com vocês, acima de tudo é com Deus. Assumir esse compromisso, estaremos juntos, tá? O ano inteiro. E tudo que eu prometer para vocês aqui, eu vou fazer de tudo para cumprir, com certeza. Bom, tem uma introdução aqui,
Vamos ler juntos essa introdução. Parece apropriado ao primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, iniciar com estas palavras: livro da geração de Jesus Cristo. Este evangelho foi escrito a partir de uma perspectiva judaica para mostrar que Jesus de fato é o Messias prometido no Antigo Testamento. Vê que esse breve resuminho, essa breve introdução aqui já fala aquilo que eu estava falando para vocês. Que o fato dele começar falando sobre a genealogia de Jesus, ele revela uma intenção judaica, né? Uma intenção de falar com os judeus, de mostrar para os judeus que de fato Jesus era o Messias prometido. Tá? Então vamos lá, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Deixa eu fazer uma nota aqui. Eu reparei que tem mais um erro ali para eu corrigir depois, o material. Por isso que eu não mando antes. Talvez alguns possam pensar assim, podia enviar já logo de manhã, assim que mandar o link da leitura, mandar o material de apoio. Mas é um material de apoio que eu tenho aqui, um rascunho, um breve resumo. E às vezes eu vou falando algumas coisas aqui que depois eu tenho que acrescentar, melhorar, cortar. Então, esse material aqui, normalmente eu mando só lá para as 8, 9 horas da noite. Tá? Fiquem atentos que eu sempre coloco lá no grupo. Versículo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos interpretar esse versículo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, o próprio título, o livro da geração de Davi, já destaca a importância da genealogia, identificando Jesus como Cristo. Olha só, Jesus Cristo. Cristo é o Messias, o ungido, o enviado, o escolhido de Deus para reger o seu povo. E veja que ele está sendo identificado aqui também como filho de Davi e filho de Abraão. Isso para os judeus era muito importante, porque haviam várias profecias no Antigo Testamento que apontavam para o Messias, que diziam como seria, né, o Messias, o nascimento do Messias, de onde ele viria, que ele seria um rei descendente de Davi, da linhagem direta de Davi. Então é muito importante quando ele cita Jesus Cristo, filho de Davi. Porque quando pegam assim de uma forma solta os judeus que não conheciam ainda, por exemplo, Jesus, Jesus, quem é ele? Ele é filho de Davi. Como assim filho de Davi? Ele é descendente de Davi, ele é da raiz de Davi. E as profecias já falavam sobre ele. Vamos ler aqui duas, existem mais, mas vamos ler duas. Vamos lá em 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. O capítulo inteiro fala muito sobre isso, mas vamos aqui, é só um versículo só para você pegar uma referência. E a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Então, Samuel, profeta, está falando para Davi, que Davi foi escolhido, que a partir dele, que a casa dele, que a partir dele, todos os próximos reis viriam descendentes direto dele, e que não faltaria rei que reinasse em Israel, que fosse um descendente direto de Davi. Depois, quando nós estivermos lendo o Velho Testamento, nós vamos ver que o território de Israel, todo Israel, acontece uma situação que o território é dividido, e um outro rei passa a reinar. Porém, Deus não permite que em Jerusalém outro rei reine, a não ser um filho de Davi, um descendente de Davi. Então o território de Israel se divide em dois. E um rei fica com 11 tribos
Porém, a tribo de Israel permanece independente e reinada por um rei direto de Davi, até o surgimento de Cristo. Vamos agora aqui em Isaías. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 2. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitavam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Isso aqui é uma profecia, tá? Isaías profetizando sobre Cristo. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença, como a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda batalha do guerreiro porque toda batalha do guerreiro é com barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém, isto será como queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, e para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Então, a profecia está dizendo que chegaria o dia em que um menino ia nascer, seria chamado de maravilhoso, de poderoso Deus, de conselheiro, de Pai Eterno, de Príncipe da Paz. Esse menino seria da linhagem de Davi, do reino, do trono de Davi, em cumprimento da profecia de que não faltaria rei, e ele governaria para sempre. Porque o que estava acontecendo? Davi se levantou como rei, morreu. Salomão se levanta como rei, morre. Filho de Salomão, morre. E assim vai. Então, reis se levantavam, enquanto tinha um rei ali, da linhagem do trono de Davi, e que obedecia, claro, né, o mandamento, a palavra de Deus, o reinado prevalecia. Aí aquele rei morria, aí daqui a pouco o povo voltava a ser oprimido. Então tinha uma promessa que dizia que um rei ia se levantar, ele ia governar com juízo e justiça e para sempre. O único rei que se levantou e que governa para sempre é Jesus, porque ele morreu, mas ressuscitou. Aleluia. E ele está no nosso meio. Ele é o seu rei? Faça uma declaração aí nos comentários aí. Jesus é o meu rei. Coloque aí. Ele não está morto, não. Ele é o nosso rei. Ele é esse prometido aqui, ó. Coloque aí nos comentários. Jesus é o meu rei. Ele é o meu rei, ele que governa a minha vida. Ele é o único rei que se levantou da linhagem de Davi, que morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. E o seu reinado é eterno. E um dia todos nós estaremos com ele. Hoje somos reinados com ele aqui na terra. O reino ainda não se manifestou em plenitude, mas um dia o reino de Deus vai descer aqui e vai reinar em sua plenitude. Escreva aí nos comentários. Jesus é o meu rei. Nós estamos lendo então Mateus capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja que o título filho de Abraão é colocado depois de filho de Davi. Ele fala assim, geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Parece não fazer muito sentido, porque se você for colocar na ordem correta, deveria falar primeiro filho de Abraão,
os judeus falavam muito de Abraão, sempre Abraão. O destaque era Abraão, porque Abraão vem antes de Davi. Mas Mateus faz questão de falar primeiro filho de Davi, para que ficasse realmente entendido o cumprimento da profecia, quem era aquele, né? Quem era aquele, e deu a ênfase também a filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Filho de Abraão implica que, assim como Abraão, ele foi o pai da nação, quando se fala de Abraão, pai da nação, quando se dá o título para Jesus de filho de Abraão, está dizendo que Jesus também seria o fundador, seria também o pai, né, de um novo reino espiritual, com a mesma autoridade, tá? Vamos seguir aqui com a leitura, versículo 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá. Veja que ele vai falar aqui toda a genealogia até chegar a Jesus. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. E Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz, de Raabe, e Boaz gerou, você vê que faz questão de colocar aqui Raabe, né? Vocês sabem, né? Quem foi Raabe, né? Uma prostituta. E que ele inclui aqui na genealogia, ele vai citar aqui o nome de 4 mulheres que não eram judias, misturando realmente gentios com judeus, mostrando que Cristo, que o Messias, o seu ensino não seria estendido apenas para judeus, mas também chegaria aos gentios. Versículo... Perdi aqui, perdão. Vou ler o 5. E Salmão gerou Boaz, de Raabe, e Boaz gerou a Obed, de Rute, cita Rute também, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E Davi gerou a Salomão, da que havia sido esposa de Urias. Quem é que havia sido esposa de Urias? Betseba, né? Betseba, ela era hutita, se não me engano. Também não era descendente real judia. Mas Davi se casou com ela e gerou Salomão. Versículo 7. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou a Joconias e aos seus irmãos, aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia, o exílio babilônico. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Elude. E Elude gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Uma genealogia perfeita. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, ela ainda não estava casada com José, antes de se juntarem, significa dizer que eles nunca tinham dormido juntos, antes de se juntarem, ela era virgem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões,
eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu, até que ela gerou o seu filho primogênito, e chamou o seu nome de Jesus. Desculpe, não a conheceu, quer dizer que ele não conheceu o seu corpo, deixa eu falar numa linguagem aqui bem adulta, né? Talvez tem criança acompanhando. Despido, tá? Não a conheceu, não se deitou com ela, como o Senhor lhe ordenou, tá? Como o Senhor lhe ordenou. Não tomou ela como esposa. Até o nascimento, é claro. Depois ela teve mais filhos, isso nós já lemos lá no livro de Marcos, certo? Bom, nós vamos só até aqui hoje, para não estender muito no horário. Espero que tenha te ajudado essa introdução, essa visão panorâmica do Evangelho de Mateus. E a partir de amanhã a gente segue então com a nossa leitura. Tá bom? Gente, siga firme, hein? Firme no propósito. Não desanime, não desista. Se estiver cansado, venha cansado. Hoje eu estou cansado, mas eu estou aqui cansado mesmo. Não estou falando isso aqui para obra de justificação pessoal, não, porque isso não é mais do que minha obrigação, tá? Eu aceitei esse chamado. Eu abneguei da minha vida secular para viver 24 horas em prol da obra de Deus mesmo. Estou cansado, dormi 2 horas essa noite apenas, devido a outros compromissos aí durante o dia, mas é o que eu tenho que fazer e pronto. Mas mesmo cansado, estou aqui. Vai ter dia que você vai estar exausto, que você vai estar cansado, cumpra o seu compromisso. Vai ter dia que você vai estar desanimado. Hoje eu não estou muito afim. Vai assim mesmo. Vá assim mesmo, se agarre nesse compromisso. Porque esse ano terão grandes revelações do Espírito Santo. Por mim, porque eu sou um profeta, porque eu revelo? Não. Pela palavra. A palavra vai revelar grandes coisas para vocês. Sigamos juntos então. E que Ele tenha misericórdia e derrame sobre nós a sua graça nos momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Em meio a tantos caos que estão surgindo. Que a graça dele esteja sobre a nossa vida. Até amanhã.